Beleza? Oi, pessoal, boa noite. Cheguei aqui 15 para as 8, tinha acho que umas 3 pessoas lá. O pessoal emendou mesmo o feriado aí, né? Mas até que veio bastante gente, né, hoje, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o Evangelho de Jesus. A Valdereza vai me ajudar hoje, né? A gente vai fazer uma explanação relativamente rápida e depois a gente complementa, né, Val? Muito bem. A parábola de hoje é justamente o que o Douglas falou, né? O credor incompassivo. Né? O credor incompassivo é aquele que não se compadece, né? Não aceita contra-argumentação, né? O credor incompassivo. E por que Jesus dá essa lição e dá essa parábola? Porque justamente ele é arguído por Pedro, né, na questão do perdão. Na época de Jesus, os judeus, era de certa forma comum se perdoar 3 vezes. Né? A partir daí, aí já começava a ficar estranho naquela época. E como Pedro pergunta e Jesus fala, não, vocês não têm que perdoar 7 vezes, né? Porque Pedro, normal é 3, né? Ele perdoa 7, né? E Jesus fala, não é 7, é 70 vezes 7. Ou seja, é perdoar infinitamente, né? Incondicionalmente. Essa era a primeira mensagem de Jesus. E depois Jesus faz referência, aí, por essa parábola do credor incompassivo, Jesus faz referência ao reino dos céus. Né? Então ele fala assim, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. Então a gente começa a parábola aqui, o ensinamento de Jesus, falando sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus para nós? Onde nós buscamos o reino dos céus? Outras religiões, com todo respeito às outras religiões, às outras crenças, né, acreditam no quê? Bom, eu vou lá, vivo, se eu não me arrepender, eu morro, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório, eu vou para o reino dos céus. Algumas outras religiões acreditam, se eu destruir o meu inimigo, que é inimigo de Alá, por exemplo, né, eu vou para o reino dos céus. E tenho lá 7 virgens, e toda aquela história que nós conhecemos. Mas, o que é o reino dos céus para nós, que somos espíritas, e que já entendemos as verdades do mundo espiritual? O reino dos céus, para nós, é a conquista espiritual que nós fazemos a cada dia. Porque nós aprendemos com os espíritos que a evolução é infinita. Então eu gostaria de morrer ou desencarnar e conquistar o reino do céu. Vou lá para o lado de Jesus, ficar ao lado direito de Jesus. Não é esse o reino dos céus proposto pela doutrina espírita. O reino do céu proposto por Kardec e pelos espíritos, né, é essa conquista diária que nós fazemos a cada dia. Né? Então, só para a gente se posicionar aqui no contexto da palavra. E aí, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, Jesus, a gente sabe que Jesus naquela época, como era comum, falava por parábolas, né? Histórias com impacto, né? Para que as pessoas pudessem entender. Era vamos dizer, uma prática comum, e Jesus, a gente sabe que se valia muito dessa prática. E as parábolas eram sempre recheadas de exagero, porque 10.000 talentos era uma fortuna. É como se a gente calculasse hoje 10.000 talentos, como se fosse assim, 50 milhões. Né? É quase que, vamos dizer, a não ser para o Banco Master, né? Mas para nós era praticamente quase que impagável, né? Então Jesus já colocou nessa condição. Mas como não tinha meios de pagar, obviamente,
Mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. Porque naquela ocasião, se eu devesse para alguém, esse alguém teria o direito de tomar o que eu tinha, tomar a minha família e me escravizar. Era um direito constituído. Então, obviamente, Jesus tinha que usar das informações e dos conhecimentos que se tinha naquela época. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas de que dívida, né? Quando a gente faz uma comparação da parábola, né? De que dívida, qual dívida que Jesus estava se referindo? Qual era a dívida que Jesus estava se referindo quando ele usa essa palavra, essa dívida dos 10 mil talentos? Porque nós, né, como seres em evolução, como espíritos em evolução, nós somos espíritos devedores, certo? Todos nós somos. Se nós não fôssemos, né, a gente já ouviu isso falar várias vezes, se nós não devêssemos, a gente não estaria aqui, né? Se eu fosse um espírito sem dívida, certamente eu estaria reencarnando em mundos felizes, né? Estaria em outras paragens do universo. É isso que nós aprendemos? Mas se estamos aqui no planeta Terra, passando pelas nossas dificuldades, né? Cada um de nós carregando a sua cruz, é porque nós temos coisas para acertar e para aprender principalmente. Né? Porque a vida é uma escola onde nós ajustamos os equívocos que cometemos no passado, né? E aprendemos para seguirmos adiante, buscando outras paragens tão logo nós o merecemos, ok? Então, a dívida era muito grande. Então eles falam assim: nossa, quanto eu devo, né? Porque tem algumas religiões que dizem o seguinte: olha, nós não podemos pagar a nossa dívida, nós somos pecadores, trazemos lá o pecado original e nós não podemos pagar a nossa dívida. Portanto, Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Não é isso que nós aprendemos muitas vezes, né? Quando vemos de outras religiões e tudo mais, esse é o ensinamento que a gente tem, esse é o ensinamento que muitas religiões nos trazem. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Nós espíritas, né, já tiramos Jesus da cruz faz muito tempo, né? O que é importante de Jesus não é a sua morte para pagar os nossos pecados. O importante de Jesus é a sua vida e os ensinamentos que nos ajudam a compensar e superar os nossos pecados, não é verdade? Não é a morte de Jesus. Nós já tiramos Jesus da cruz, não é? Então, o servidor, lançando-se aos pés, né, do seu senhor, conjurava dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Muito bem. Nós, no nosso dia a dia, muitas vezes reconhecemos, né, os nossos erros, os nossos equívocos, não é verdade? E nos nossos momentos de aflição e de oração, nós pedimos perdão. Não é isso? Não é isso que nós fazemos? Não é isso que nós aprendemos? E o que Jesus ensinou? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é verdade? Mas vocês acham que que Deus perdoa? Vocês acham que Deus perdoa? Perdoar é um atributo do Espírito. Perdão é um atributo nosso como espíritos. Nós sabemos que só existem 3 coisas no universo. Né, Renata? Você está ensinando lá para o pessoal no curso, né, de Espiritismo. Só existem 3 coisas no universo: Deus, Espírito, matéria. Não é assim? Deus onipotente, onisciente,
onipresente, soberanamente bom e justo. Matéria, toda a energia que se manifesta em todo o universo, seja ela qual for, e Deus. São três coisas diferentes. Portanto, perdoar não é um atributo de Deus. Perdoar é um atributo nosso. Nós é que ficamos colocando no Criador atributos que pertencem a gente. Então Deus, essa questão do perdão, não faz parte de Deus. Deus é Deus. E Deus rege o universo e as nossas vidas pelas suas regras. Pelas suas leis, ou melhor. E uma das leis, de tantas, de Deus, é a lei da causa e efeito. Não existe efeito sem causa, né? Se alguma coisa acontece, sempre tem uma causa primária causando aquilo. E é assim que acontece em nossas vidas. É a lei da ação e reação. O que eu faço é o que eu recebo de volta. Então, se eu planto arroz, eu posso plantar... E essa é uma das leis que a gente aprende, né, no Espiritismo. Que Deus permite que tenhamos livre-arbítrio. Uma das permissões que Deus nos dá é sermos livres. Todos nós somos livres para fazermos o que a gente quiser. Ou alguém aqui não pode fazer? Né? A gente é livre para fazer. Só que plantou maçã, vai colher maçã. Não adianta plantar maçã e achar que vai colher abacaxi. Não vai. Né? Muito bem. E aí o servidor então pede para Deus, né, perdoar a sua dívida. Eu não sei, né? Todo mundo aqui deve ter boleto para pagar, né? Não tem? Eu fico tentando, eu já várias vezes pedi para perdoar os meus boletos, mas não tem negócio, né? Ninguém perdoa os meus boletos. Mas na parábola, Deus perdoa. E esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia em dinheiro, sem dinheiro, né? Ele usa esse termo, o segurou pela goela e a quase estrangular lhe dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando em seus pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência que eu te pagarei. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até que pagasse a sua dívida. Né? O mesmo credor que havia pedido para o seu rei o perdão da sua dívida foi incompassivo no aquele que o devia. Então a gente está procurando fazer a associação, né, dessa parábola com o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? O que Jesus quis dizer com isso? Os outros servidores, né, que estavam acompanhando aquilo, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Quem que é o dedo duro na nossa vida perante o Criador? Quem que nos entrega? Nós mesmos, a nossa consciência. Né? Esses companheiros que Jesus está se referindo somos nós mesmos, porque a nossa consciência, cedo ou tarde, se prostra diante do Criador e diz: Senhor, eu sei que eu errei. Porque só tem uma lei inequívoca para cada um de nós, que é a lei do amor. Nós podemos até tentar desviar e fingirmos que não estamos sabendo o que nós estamos fazendo, mas no fundo sabemos. Porque a lei do amor e a consciência diante das leis de Deus é uma característica do Espírito, que mais cedo ou mais tarde nos entrega para o Senhor. Ok? Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pedistes. Mas não estavas desde então no dever também de piedade ao teu companheiro, como eu tivera de ti? Pois bem, né? Assim é a lei de Deus. A gente se prostra diante de Deus, pede perdão, depois olha para trás e fala: eu sei, tá bom, tá entendido, Pai, mas eu tenho que resgatar, não tem jeito.
Não tem jeito. Eu tenho que resgatar os meus débitos. Ah, mas a pessoa que eu ofendi, ela já me perdoou. Então por que eu tenho que resgatar? Porque o perdão, quando eu perdoo alguém, o perdão não é uma dádiva para o outro, é uma dádiva para mim. Certo? Quando eu perdoo, é um bem que eu estou fazendo para mim. Eu não estou tirando aquela pessoa que me ofendeu da sua obrigação de reparação. Eu estou me livrando, tirando de mim o peso daquela raiva, daquele sentimento de raiva que eu tenho. Mas eu não elimino ninguém, eu não livro ninguém de acertar os seus compromissos com as leis de Deus, não é? E o Senhor, tomado de cólera, entregou aos verdugos para que eu tivesse até que ele pagasse tudo o que devia. E não vai ter jeito, porque a gente sabe que o amor, né, ele cobre milhões de pecados. Porque a gente está falando assim, bom, mas espera um pouquinho só, eu perdoei. Ou melhor, vamos ver o que é. Alguém me perdoou. Bom, se alguém me perdoou, legal, né? A pessoa está bem, porque ela se livrou da raiva, do ódio, né, que ela sentia. Eu tenho a culpa. Eu tenho que acertar, mas por que eu tenho que resgatar alguma coisa se a pessoa já me perdoou? Porque quando a gente fala de resgate, quando a gente fala, né, do chamado karma e tudo mais, a gente fala assim, olha, teve que voltar como filho, teve que voltar na mesma família para passar, parará, parará, parará. Mas não necessariamente. Porque o que importa para mim, que ofendi, que magoei, é o aprendizado. Se eu tiver que resgatar, eu vou resgatar com aquela pessoa. Se eu tiver que passar com ela alguma coisa para poder resgatar alguma coisa com ela por algum motivo, eu vou passar, mas às vezes não precisa. Já pensou? Nós somos espíritos milenares. Certamente estávamos aqui na época de Jesus, certo? Eu certamente não ajudei a carregar a cruz de Jesus. Provavelmente estive lá e, quem sabe, até me diverti com aquela situação. Já pensou se eu tivesse que fazer um resgate com Jesus? Porque eu ri ou zombei daquela situação? Jesus já perdoou a gente na cruz, né? Quando ele falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então o resgate não é necessariamente com a pessoa que nós ofendemos. O resgate é íntimo. Se tiver que passar com a pessoa, vai passar. Mas o importante é o aprendizado. E às vezes eu tenho que passar por aquela situação, por quê? Porque não tem outro jeito de aprender, senão eu não aprendo. Não é? Muito bem. E o Senhor, tomado de cólera, então entregou. E assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoastes do fundo do teu coração. Se eu não perdoo, não tem jeito. Eu vou passar por uma, 2, 3, 5, tantas situações difíceis, né? Quantas forem necessárias, até que eu aprenda. Então, esse é o ensinamento de Jesus. Então, é a questão do perdão. Então, tem algumas histórias tem uma história do Chico, né? Que a gente... uma das várias histórias do Chico, que talvez vocês já tenham lido, né? Que o Chico tinha lá um cachorro, e o cachorro estava doente, né? E tudo mais, e aquilo criava um transtorno para o Chico, e alguém foi lá e falou, nossa, coitado do Chico, eu vou ajudar o Chico. Vou ajudar o Chico. Foi lá e matou o cachorro. Matou o cachorro do Chico. Aquilo criou uma mágoa muito grande no Chico. Poxa, matou meu cachorro, né? Logo o Chico, né? Poxa, matou meu cachorro. Então o Chico ficou muito magoado com aquela situação. E o Emmanuel aparece para o Chico e fala, Chico, é o seguinte, ó, eu estou vendo aí uma mancha meio que escura aí no seu coração e tudo mais, né? E você sabe, né, Chico, o que é, né? E o Chico fala, tal, foi por causa do cachorro. E o Chico falou, mas eu fiquei mesmo magoado. Mas não sei o que eu faço. E o Emmanuel, você está pedindo um conselho?
faz o seguinte, Chico, vai lá ver o que essa pessoa mais gostaria de ter, o que ela mais gostaria de ganhar, e vai lá e dá de presente para ela. Né? Aquilo deixou o Chico, caramba, né? Além de ter matado o meu cachorro, eu ainda tenho que dar um presente para ela, né? E aí o Chico pediu para ver e a pessoa, diz aí a história que a pessoa criou uma máquina de costura, né? É caríssima a máquina de costura. E a gente sabe que o Chico vivia em condições bem precárias, né? Mas ele foi lá e pagou lá em não sei quantas prestações e foi lá e levou a máquina de costura pessoalmente para aquela pessoa. E conta que no momento em que a pessoa recebeu aquele presente, ela teria ficado tão feliz que dela emanou uma luz e foi direto no coração do Chico. E automaticamente aquela angústia, aquela mancha que o Chico trazia no seu coração, espiritualmente falando, foi dissipada. Né? Essa foi a lição de Emmanuel para o Chico. Então, esse é um exemplo de esforço que nós podemos fazer. Né? Então, se eu perdoo, a pessoa está aí. A culpa não está, né? Ele vai ter que acertar a conta dela por ter matado o cachorrinho. Mas o Chico se livrou da raiva, ele se livrou da angústia, ele se livrou daquele sentimento. É assim que nos ensina Jesus em sua parábola. E nós precisamos aprender, na medida em que nós vamos evoluindo, né, a gente precisa aprender a perdoar. Qual que é a grande diferença? Como diz o Flávio, né? O Flávio na quinta-feira, né, numa das suas palavras, ele diz, qual a grande diferença nossa com relação ao perdão? Nossa de Jesus. É que Jesus perdoa sem sentir raiva. Né? Perdoar sem sentir raiva. E aí o Flávio dá, se não me engano, um exemplo. É assim? Ele fala, vou dar um exemplo para vocês do que é perdoar sem sentir raiva. Né? E ele conta que uma mãe, um filho, que estava pela rua, né? E ele é assassinado. Ele recebe um tiro, vai para o hospital e desencarna e morre. E a sua mãe vai para o hospital. E ela está ali na recepção do hospital, esperando para a liberação de um corpo. E, num determinado momento, chega uma outra senhora, uma outra mulher, dizendo, a senhora é a fulana de tal, mãe do menino que foi morto? E ela disse sim. Pois bem, eu sou a mãe do menino que matou seu filho. E o meu filho, por essa circunstância, foi perseguido pela polícia e também foi morto. E ele está aqui, no hospital. Então eu queria, como mãe, pedir perdão por aquilo que meu filho fez. Vocês entenderam a questão de perdoar sem sentir ódio, sem sentir raiva do outro? É mais ou menos por aí. Ok, gente? É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado. Muito bem.